E aí galerinha, vamos a mais uma aula de língua portuguesa, hoje com um assunto direcionado para a turma do 6º ano. Nós iremos estudar hoje o sujeito, que é justamente um dos termos essenciais da oração, tá certo? Nós estudaremos os sujeitos, os tipos e as suas colocações. Vamos lá. A função básica do sintagma nominal, como nós já havíamos estudado, é justamente a de sujeito. Nós temos dentro de uma oração dois sintagmas. Temos o sintagma nominal e temos o sintagma verbal. O sintagma nominal vai exercer a função de sujeito, enquanto o sintagma verbal vai exercer a função de predicado. Hoje nós iremos estudar a função básica do sintagma nominal, ou seja, o sujeito, tá certo? O sujeito da oração. O sujeito da oração é justamente do que se fala ou de quem se fala, tá certo? E esse sujeito ele pode ser classificado quanto ao seu tipo, tá certo? Ou seja, existem tipos de sujeito. Nós temos tipos de sujeito quanto ao núcleo e temos tipo de sujeito quanto à identificação. Quanto ao núcleo, o sujeito ele pode ser simples, como ele pode ser composto. Como que eu faço para identificar e classificar cada um deles? Veja bem, se o sujeito, ou seja, se o sintagma nominal, ele for formado por apenas um núcleo, significa dizer que o sujeito ele é simples. Se o sintagma nominal ele for formado por 2 ou mais núcleos, significa dizer que o sujeito ele será composto. 2 ou mais núcleos, tá certo? Então, quanto ao núcleo, o sujeito ele pode ser simples, como ele pode ser composto. Quanto à identificação, o sujeito ele pode estar oculto, como ele pode estar indeterminado. Como é que se caracteriza um sujeito oculto? O sujeito oculto ele não está expresso na oração, mas é possível eu identificá-lo através da flexão verbal, fazendo uma breve perguntinha ao verbo. Já o indeterminado, ele também não está expresso, porém, mesmo eu fazendo a pergunta ao verbo, ou seja, mesmo eu analisando a flexão verbal, eu não consigo identificar o sujeito, porque não há nenhum referente a ele, tá certo? Então, o sujeito ele é oculto quando ele não está expresso, mas é possível ser identificado através do verbo, e ele é indeterminado quando ele também não está expresso e não é possível se identificar através do verbo. E ainda existem as orações sem sujeito, que é o que nós vamos estudar em outra aula, tá certo? Vamos aqui a alguns exemplos, tá bom? Exemplos de sujeito quanto ao núcleo no estilo simples. Se eu falo, João fez o exercício de casa. João é justamente o meu sintagma nominal, e ele é formado apenas por um núcleo, João. Portanto, o sujeito é simples. Agora, se eu tenho João e Maria fizeram o exercício de casa. Eu tenho agora dois núcleos. Eu tenho o núcleo João e eu tenho o núcleo Maria. Portanto, se eu tenho dois núcleos, o sujeito ele é composto. Exemplo de um sujeito quanto à identificação no estilo oculto. Agradeci pelo presente que me foi dado. Agradeci. Não se tem aí o sintagma nominal, só se tem o sintagma verbal. Mas quando eu analiso o verbo agradeci, eu consigo fazer uma dedução. Quem que agradeceu? Eu. Eu agradeci. Portanto, existe o sujeito, ele só não está expresso, por isso ele é oculto, tá certo? Sujeito indeterminado. Precisa-se de ajudante para a feira. Precisa-se. Temos aí o verbo precisa e com o pronome reflexivo se. Nesse caso, não se sabe de quem se trata. Não há nenhum referente. Portanto, o sujeito ele é indeterminado. Outro exemplo. Falaram que a gasolina iria subir. Falaram. Você não consegue descobrir quem falou, porque não há nenhum referente. Portanto, nesse caso, o sujeito ele é indeterminado e não oculto, tá certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima.